Olá, gente da contabilidade. Estamos chegando com mais um Conversa de Contador. E hoje recebendo mais uma visita ilustre aqui no nosso estúdio. Trouxe um moço aqui que tem um currículo invejável de serviços prestados ao CRC Paraná e às outras entidades contábeis. Ele, por 8 anos, esteve colaborando com o nosso CRC Paraná. Ele foi membro da Câmara de Registro, membro da Câmara do TRED, da Tribunal de Ética, né? Membro da Comissão de Estudos Técnicos do CRC Paraná, conselheiro efetivo da Câmara de Fiscalização, membro do Grupo de Trabalho para Análise de Matérias a serem publicadas nos veículos de comunicação do CRC, da Comissão de Licitação do CRC, presidente do Conselho Consultivo de Apoio à Câmara Técnica, coordenador da Comissão do Profissional do Terceiro Setor, atualmente exerce essa função. E ele também foi presidente do CRC Paraná, isso há 23 anos. Estou falando do meu amigo Nelson Zafra. Tudo bem, Zafra? Tudo bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui e contar um pouquinho da nossa história aí. Você é natural de Paranavaí, né? Mas já está em Curitiba há muitos e muitos anos. Muitos anos, há quase 50. Com escritório de contabilidade. Empresa de contabilidade, empresa de tecnologia, com inteligência artificial. Eu tenho uma empresa de treinamento, eu faço meus treinamentos presenciais e também gravados e disponibilizo na plataforma. E atualmente também a gente está com uma empresa de recuperação de tributos. E você também já trabalhou como contador de grandes empresas multinacionais, não é isso? Sim, praticamente onde eu comecei aqui em Curitiba, né? Sempre trabalhando em multinacionais, tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, foi ali onde realmente a minha profissão decolou e foi onde eu aprendi bastante coisa, né? Trabalhei na Philip Morris, comecei na Philip Morris na época, depois trabalhei numa indústria de papel e com um vínculo empregatício, encerrei com vínculo empregatício em 1998 numa empresa multinacional que fabricava equipamentos de grande porte, um grupo sueco que depois se transformou no norueguês, que foi onde começou a história para eu vir para o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Aliás, você lembra como que foi assim, a tua entrada aqui no CRC? Foi interessante. Eu estava nessa empresa multinacional, nessa indústria, né, que fabricava máquinas e equipamentos de grande porte para fábrica de papel e celulose. E lá eu recebi o fiscal daqui do CRC do Paraná, o Irã na época, para verificar a minha equipe, né, se todos estavam regular, que estavam trabalhando na área contábil. Eu era controller, era gerente da área de controladoria, né? Era responsável pela contabilidade brasileira e a contabilidade internacional. E na época, quem que aparece lá? O fiscal do Conselho Regional de Contabilidade, para verificar se minha equipe realmente estava regular. Felizmente estava tudo ok. E é interessante que na época eu estava escrevendo sobre qualidade e produtividade na contabilidade. E ao lado, assim, o Irã sentado à minha frente, fazendo as perguntas, e eu respondendo ali. Nosso fiscal Irã, Luiz Cordeiro. E fazendo as perguntas, etc. E do lado estava a minha apostila que falava sobre qualidade, produtividade em contabilidade e controladoria, né? Aí o Irã perguntou, eu falei, não, ele perguntou, né, você escreve, né, tá escrevendo sobre qualidade? Naquela época estava aquele boom da qualidade, né, em todas as empresas, mas mais na parte fabril e de serviços. E o que eu fiz? Aproveitei a experiência, nós tínhamos um sistema de qualidade na empresa, falei, por que não começar a falar de qualidade na área contábil, né? E ali o Irã viu a minha apostila do lado, falei, realmente eu escrevo sobre isso, eu faço palestra aqui na empresa e tal. Tá bom, o Irã terminou ali a entrevista dele, fez o que tinha que fazer, voltou para o conselho. Eu acredito que uma semana depois, me ligaram daqui do Conselho Regional de Contabilidade, era o Hugo, era o diretor na época, me convidando para que o presidente e o vice-presidente, o presidente era o presidente Edilton da Rocha, né? Edilton José da Rocha, e o vice-presidente era o Antônio Carlos Doro, queriam falar comigo. Falei, caramba, será que eu fiz alguma besteira, né? Estão me chamando lá. Das grandes, né? Porque das grandes. Presidentes que o presidente e o vice me ligando, me convidando para vir aqui. Falei, bom, vamos lá ver o que é, né? E vim aqui, e etc., para receber o convite para fazer parte da chapa que estava sendo, né, registrada em 1997. Mas antes disso, depois da visita lá do nosso fiscal, o Irã,
eu fui convidado para vir aqui fazer uma palestra para os fiscais. Então eu estive aqui antes então de ser chamado, eu vim aqui, fiz a palestra para os fiscais e tal. Então é interessante como que eu acabei caído dentro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. E eu na época tinha vínculo empregatício, apesar de estar num cargo elevado dentro da empresa, na época uma empresa multinacional, são poucos que talvez chegam a uma posição dessa. Eu tinha que falar com o meu diretor imediato para ver se estava tudo bem, porque eu sabia que a gente tinha um compromisso sério e teria que se ausentar e etc. Uma empresa multinacional, uma responsabilidade bastante grande e etc. Então eu falei, bom, eu primeiro preciso falar com os meus diretores para ver se tem alguma objeção ou não. Felizmente, eu fui falar com o meu diretor imediato, depois fomos falar com o diretor-presidente e, para minha surpresa, eles incentivaram eu participar do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Bom, o Nelson Zafra teve uma carreira meteórica aqui no CRC Paraná. Geralmente, o profissional que vem colaborar com o conselho começa como conselheiro suplente, depois passa efetivo, né? Conselheiro das câmaras, depois, quem sabe, uma vice-presidência, se tiver expertise, talento, enfim, até chegar à presidência. E o Zafra, em pouco tempo, né, Zafra, você entrou no CRC em 1998, começou a ter o mandato em 1º de janeiro, e já em 2002 você assumiu a presidência da casa. Exatamente. Então, em 98 eu já entrei como efetivo, né? Então, 98, 99, eu estive na Câmara de Registro e em 2002, 2003 já era presidente, né? Então foi realmente uma carreira assim meteórica, muito rápido, muito rápido. Talvez, eu acho que na história do CRC foi o conselheiro que em menos tempo já ascendeu a cadeira de presidente aqui do CRC Paraná. Você ficou 8 anos colaborando com o CRC Paraná, depois foi emprestar o seu talento ao Conselho Federal de Contabilidade. Durante 3 mandatos, o Zafra esteve lá no Conselho Federal representando o estado do Paraná, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E alguns destaques aqui nos 2 anos que o Nelson Zafra ficou como presidente, né, exerceu a função de presidente aqui no CRC Paraná. Talvez, assim, o principal legado, né, Zafra, você pegou a fase da construção da nova sede do CRC Paraná, que até hoje uma das melhores dentro do sistema CFC-CRCs, uma das melhores do Brasil. É realmente um orgulho para a classe contábil de todo o Paraná. E o Zafra, na sua gestão, é que foi elaborado, né, todos os projetos da construção. Realmente, essa sede é uma sede invejável para todo o nosso país, né? E a minha gestão ali, aqueles 2 anos, 2002, 2003, a gente se concentrou efetivamente no projeto arquitetônico e cuidamos do caixa porque nós íamos gastar na próxima gestão, que foi a gestão do presidente Maurício depois, né, na construção, né? Mas a minha gestão foi basicamente nesse projeto arquitetônico. Você fez 2 anos só de presidência, né? Normalmente 2 anos. 4, fez 2 anos. 2 anos. Não renovou e a tua gestão, então, teve essa questão da construção pegou o comecinho da construção, mas foi pautado mais na elaboração dos projetos. Exatamente. Da sede. Alguns projetos da sua época que na oportunidade eram novidades, hoje já estão no cardápio, vamos dizer assim, do CRC há muito tempo, mas eram novidades na sua gestão, como palestras, né, para estudantes e profissionais do interior do estado. Lembra disso? Lembro bastante. Inclusive muitos antes, quilômetros, né? Eu acho que o que me levou até essa carreira meteórica e chegar à presidência de forma tão rápida foi o meu contato no interior todo com essas palestras, né? Para estudantes, profissionais. Então eu fazia palestras assim com auditório com 500, 700, 800 pessoas e foi fantástico assim. Então, quer dizer, o Zafra acabou ficando muito conhecido, né, no estado. Então talvez esse seja um dos principais motivos, né, por eu ter chegado, né, à presidência de forma tão rápida, né, e envolvido sempre no meio acadêmico, que também tinha envolvimento no meio acadêmico, além das palestras no conselho. Também? Eu fui professor da FAI durante 7 anos, fui coordenador de área na FAI e também fui professor de pós-graduação pelo país inteiro, aí, em muitos lugares, muitas cidades também, né. A FAI, para você que está assistindo aí no interior do estado, é uma das principais universidades, né?
na área contábil, de elevada importância aí, e muito conhecido, e o Zafra. Aliás, a FAI, né, Zafra, acabou exportando, vamos dizer assim, para o CRC, grandes profissionais e muitos presidentes que por aqui passaram. Grandes profissionais. Lucélia Lecheta, Lucélia, Maurício. o Maurício veio também da FAI. O Everson, hoje o atual presidente que está aqui. O Everson que é atual presidente hoje, o Everson e a esposa dele, na época era namorada, né? Foram meus alunos na FAI. Marcos Rigoni, acho que foi da FAI. Marcos FAI. Rigoni foi da FAI. Então, assim, vários. A FAI realmente era uma faculdade grandes talentos, bastante forte nessa área contábil, de administração, economia, sempre foi, né? Legal. Uma outra coisa, outro projeto, melhor dizendo, da sua gestão foi o início da fiscalização eletrônica, né? Quando começou a se entabular a compra de notebooks para os inspetores fiscais, sair do papel propriamente dito e ser uma fiscalização eletrônica. Na verdade a fiscalização na época era bem manual, né? E na minha gestão me lembro muito bem, então a gente tinha que pôr os fiscais com notebooks e etc. Então na época, hoje se fala isso, parece brincadeira porque passou tanto tempo, hoje a gente está aí com inteligência artificial, estamos aí com o Cadu, com tantas tecnologias, né? Mas na época foi assim uma revolução, quer dizer, o fiscal ter um notebook, facilitar o trabalho dele, de fiscalização, foi fantástico na época. E você também fez uma aproximação muito grande aqui da coordenação geral do CRC com as delegacias, né? Que na sua época eram em torno, acho que de 60 delegacias. Acho que era em torno de 60 delegacias, e eu fazia muitas visitas, né? E eu saía daqui do conselho no domingo, às vezes já de manhã, e voltava no outro sábado, né? Então fazia um giro no estado todo, visitando as delegacias, contato com os delegados, verificando ali as necessidades, o que eles estavam vendo na região. Então eu procurei sempre estar muito perto, né? Dos nossos delegados, dos nossos profissionais e dos nossos alunos de ciências contábeis no Paraná todo. Os delegados que são, na verdade, o braço do CRC nas regiões, né? O Paraná tem 399 cidades, né? Então precisamos de representantes em todos os cantinhos do Paraná, né? Sim, o papel deles sempre foi fundamental e continua sendo fundamental. Quer dizer, aquela pessoa do contato direto ali, cada um na sua região. Então é fundamental a participação deles, sempre foi, né? Você tinha um bom relacionamento enquanto presidente do CRC, e isso perdurou para sempre, né? Espero que continue com toda certeza, mas sempre durante a trajetória aqui nas entidades, um bom relacionamento com as demais entidades contábeis, SESCAP, Sincutiba, sindicatos do interior, a federação. Na verdade, sempre tivemos, né? Eu me lembro, naquela época vivi muito exceção, isso. Né? No Paraná. No Paraná. O Paraná é um pouco exceção, porque se você vai pelo Brasil aí, quando você chega no Conselho Federal, você percebe que isso não existe em todas as regiões, é muito raro. E o Paraná tinha, você pegava aí o Conselho Regional, SESCAP, sindicatos, federação, então a gente tinha um relacionamento irmanado, assim, sabe? Era um grupo muito unido, nós tínhamos um relacionamento muito bom, né? E isso fez com que levasse as gestões para os próximos presidentes de todas as entidades, não só do Conselho, né? Mas isso era muito positivo. Muito Você positivo. lembra das autoridades da época? Nós tínhamos o Valdir Petrobon, que acabou depois indo para a FENACON, era presidente do SESCAP na época, o Irineu Zanuso, o saudoso Irineu Zanuso, que já está no céu, né? Era presidente do Sincutiba, né? Nós tínhamos o presidente da federação, o Cafu, o vulgo Cafu, né? Então, Altevir Burbelo. Eteuvir, né? Altevir Burbelo. Então essas 4 pessoas eram as pessoas assim que, né, levavam e o presidente do conselho, né? Ou seja, essas 4 entidades, efetivamente, juntamente com os sindicatos, né? Que a federação representava todos os sindicatos, tinham um relacionamento muito interessante, muito importante, né? Eram muito unidos. E eu buscava sempre essa união. Quando havia algum pequeno desvio, a gente chegava, conversava e tudo dava certo e tinha uma continuidade boa sempre. Zafra, faz 23 anos, né, que você foi presidente aqui do CRC. O que você guarda assim com mais carinho na memória, o tempo que você passou por aqui? Na verdade, passou, modo de dizer, porque você está sempre conosco, participando das comissões, mas já faz 23 anos que o senhor passou pela presidência. Olha, é interessante e foi muito gratificante essa experiência, sabe?
E o Conselho Regional de Contabilidade para mim é minha casa, né? É a minha profissão, a minha casa. Eu, apesar de ter ficado só 8 anos aqui, depois ido para o Conselho Federal e etc., mas a gente sempre teve contato, né? E depois também fui convidado para fazer parte da Academia de Ciências Contábeis, hoje sou acadêmico. Você é um dos imortais. Sou um dos imortais também. Não vai longe. Vai longe. A gente vai muito longe, assim espero, né? Que Deus me conceda, né, um pouco mais de tempo aí para a gente contribuir com a classe contábil. Então eu sempre procurei contribuir com a classe contábil, mas isso aqui é minha casa, né? E a gente cria aquele carinho, né? Porque toda a experiência, né, que a gente teve aqui sempre foi muito gratificante, e o meu network, a minha passagem pelo Conselho Regional e depois a ida para o Conselho Federal, eu criei um network assim que hoje, felizmente, né, as pessoas encontram pessoas que às vezes nem lembro mais, nem sei de onde que me encontrou, mas na verdade foi muito gratificante essa experiência aqui no Conselho Regional e depois no Conselho Federal. E as entidades, apesar de eu não ter participado aí do sindicato, da federação, mas eu, paralelamente com a minha ida para o Conselho Federal, eu também sempre estive no SESCAP Paraná, então eu sempre me envolvi com as entidades e sempre me preocupei com essa união, dar continuidade nessa união, mesmo não estando aqui mais no Conselho Regional de Contabilidade. E a época que eu estive no Conselho Federal, procurei levar o nosso conselho, que é muito conceituado a nível nacional. A gente já vai falar do Conselho Federal. Você aqui no CRC, você sucedeu Antônio Carlos Doro, outro grande presidente aqui do Conselho, que a gente vai conversar também em ocasião futura, e depois você foi sucedido pelo Maurício Smettin, que também será entrevistado por nós. Agora sim, chegamos ao Conselho Federal de Contabilidade. Daqui do Paraná, você foi emprestar o seu talento à nossa nave-mãe, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade, exerceu a função de conselheiro por 3 mandatos, foi vice-presidente de registro e foi vice-presidente de desenvolvimento profissional. A pegada lá é outra, né? Aí é o Brasil todo. Lá é o Brasil todo, é uma outra realidade, né? E aqui é local, é estadual, mas lá é uma outra realidade, e aí que o network se expandiu mais ainda. E eu, como palestrante, professor que fui universitário e tal, então sempre era convidado para fazer palestras em vários estados do Brasil, então tive essa oportunidade. Então hoje, felizmente, eu sou conhecido, né, a nível nacional, e isso é muito importante para a nossa profissão, né? Eu acho que para pessoa, para o exercício da profissão, é muito gratificante. Como é que se lida no Conselho Federal com essa... o Brasil é muito grande, né? Então você tem estados com um número de 150 mil profissionais, tipo São Paulo, e aí você pega estados tipo Amapá, com um número bem mais reduzido. Como é que consegue lidar de ter uma política única, né, para o Brasil todo, com tanta disparidade de situações assim? Isso é interessante, porque aqui, você estando aqui no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, fica fácil para você estabelecer uma política e como atender os profissionais. Nós sempre tivemos uma estrutura muito boa, e não posso esquecer aqui de dizer o seguinte, que o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná sempre teve uma estrutura interna, né, os colaboradores sempre foram muito competentes, muito próximos da diretoria, do presidente. Então a realidade é outra, fica mais fácil. Quando você vai a nível de Brasil, você tem conselho, pega São Paulo, por exemplo, lá com 150 mil profissionais, hoje já deve ter, não sei quanto, talvez até mais, mas você pega conselhos muito pequenos, né, você pega ali Norte, Nordeste, então tem uma carência maior de estrutura, e o Conselho Federal ele tem que atuar na legislação e nesse acompanhamento de cada conselho de acordo com a capacidade de cada um. Então tem muitas ajudas, não diria proteções, né, mas entendimento da estrutura própria de cada estado. Então não é fácil. Às vezes o profissional da contabilidade que está aqui para o sul, sudeste, onde estão os maiores conselhos, acham que tem que valer o que eles querem, né, ou desejariam, mas não é assim. A gente também tem que entender a posição desses conselhos que são menores, que têm menos estrutura e etc. E o Conselho Federal, ele não pode deixar, né, de atender cada um dos seus conselhos, né, e trazê-los para uma harmonia, né, e uma única postura legal e de exercício, né, das funções de cada conselho. O que assim é mais prazeroso, vamos dizer assim, para você?
ter sido presidente trabalhado aqui no CRC do Paraná, o regional, né? Ou no federal? Olha, eu diria para você o seguinte, eu não diferencio essa participação, eu vejo as duas muito importantes na minha vida profissional e pessoal, né? É que são coisas diferentes, né? O Conselho Regional de Contabilidade é nosso aqui, é do Estado, então a gente está aqui mais perto, né? O Conselho Federal, a diferença é a abrangência. As amizades que você faz, as pessoas que você conhece. Então, você conhece a realidade de todos os conselhos do sistema, né? Então, para a gente conhecer a realidade do sistema contábil brasileiro, quando você entra no Conselho Federal é que você vê as diferenças, né? As divergências que às vezes a gente tem, tá? E o tratamento fica mais difícil, vamos dizer assim, no Conselho Federal para atender toda essa diversificação, né? Você também foi, Zafra, coordenador da Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. A educação continuada é a função mais recente, né, que foi através acho que de 2009 que saiu a legislação, colocando também essa missão no cardápio dos conselhos de contabilidade. Mas o que você fala para nós assim dessa questão da educação continuada? Passou a ser muito importante, hein? Muito importante. Então, você veja, até então a gente falava da fiscalização, do registro, que são as duas principais funções do sistema. Mas a educação continuada ela começou a aparecer de uma forma tão forte. É um corpo enorme. Um corpo enorme, começou a tomar um corpo dentro do sistema contábil brasileiro, que acho que impulsionou a profissão contábil de uma forma meteórica, assim, sabe? E na oportunidade, quando eu estava no Conselho Federal, eu já tinha participado aqui de muitas questões, de muitas comissões, como você citou aí no começo, mas no Conselho Federal eu tive a oportunidade de assumir a vice de desenvolvimento profissional, depois da vice de registro, e ali eu como palestrante, como instrutor de cursos, etc. Então a gente criou bastante coisas e a gente criou uma amplitude nessa comissão, né? Nessa comissão de educação continuada muito grande e que foi assim bastante relevante, e o crescimento da profissão foi meteórico a partir desse momento. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Nelson Zafra, nosso ex-presidente, registrando aí a passagem dele pelo CRC do Paraná, pelo Conselho Federal de Contabilidade, diversas comissões, tanto aqui no Regional quanto no Conselho Federal. Zafra, suas considerações finais aí. Eu queria dizer que eu sou muito grato, né, por ter tido essa oportunidade. Me lembro muito bem, quando eu fui convidado para vir para cá, não imaginava esse tamanho, né, dessa abrangência da minha figura, da minha participação. Procurei sempre contribuir com a profissão contábil, como sempre, né? E foi muito gratificante, tanto aqui no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, como depois indicado para ir para o Conselho Federal. Sempre procurei também representar muito bem o nosso conselho lá e dizer o seguinte: o nosso Conselho Regional de Contabilidade do Paraná é muito bem visto no Brasil inteiro, e nós aqui somos modelo, servimos de exemplos com muitos projetos que nós mesmos levamos para lá, e não só na minha gestão, mas em função também, não podemos esquecer que cada presidente na sua época teve a sua contribuição para esse conselho ser o que é hoje. Então, para mim, foi muito gratificante, né? Esse troféu aqui foi recebido recentemente numa cerimônia do Conselho Federal de Contabilidade, como destaque entre os conselhos de contabilidade do Brasil. O CRC do Paraná ganhou aí essa honraria pela gestão passada do presidente Laudelino, e a gente vem numa sucessão de excelentes gestões, não é isso? Isso é o resultado, né, das excelentes gestões que nós tivemos, todos os presidentes que passaram por aqui. Você citou aqui o Laudelino, que também foi um excelente presidente. Então é fruto de todos que passaram, cada um na sua época, cada um com o seu projeto, mas todos que passaram por aqui. Então, para mim, sempre foi uma satisfação muito grande passar pelo Conselho Regional, Conselho Federal, estar no SESCAP já há muito tempo também, que hoje faço parte, estou na vice-presidência. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Estou muito agradecido, isso acrescentou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E como você é um imortal da academia, quem sabe pode voltar a ser presidente do CRC?
Não sei, acho que não. Eu acho que agora tem que deixar a vez aí para os mais novos, né? As pessoas que dá oportunidade para outras pessoas também entrar nas entidades aí e dar continuidade nesse nosso conselho. Tá legal. Muito obrigado, Zafra, pela sua presença. Nós voltamos numa próxima oportunidade com o nosso Conversa de Contador, trazendo sempre um bate-papo aí com as personalidades que participaram e participam, né, da vida da contabilidade do Paraná. Conselho Regional de Contabilidade. Siga este conselho.